Olá a todos. Eu acho que mais ou menos uns 4 meses atrás, ou 3 meses atrás, eu fiz um desafio aqui para o pessoal que acredita no globo. Esse pessoal que fala mal de terraplanista, por favor, responda essas 3 perguntas, vocês são hominho? Vamos lá, 3 perguntas. Seja hominho, 3 perguntinhas. Número 1, o que é ciência? Ok? Por que eu perguntei isso? Porque eu acredito que muitos deles vão responder assim: ciência é uma deusa, é tipo uma personagem mítica que fala e não sei o que, é tipo assim, é a personificação de Atenas, até porque eles são pagãos em geral, né? Então assim, eu acredito que eles vão responder algo desse nível mais ou menos. Mas por que eu perguntei? Vamos lá, você precisa saber. Eu perguntei por quê? Porque eu quero saber quem é um cientista, quem entende o que é ciência. É o mínimo que um cientista pode falar o que é ciência. Se você perguntar para um geógrafo o que é geografia, ele vai saber. Se você perguntar para um advogado o que é direito, ele vai saber. Se você perguntar para um médico o que é medicina, ele vai saber a resposta. Se você perguntar para um borracheiro o que faz um borracheiro, ele vai saber a resposta. Isso vai definir se o cara é da profissão ou não. Se você perguntar para um geógrafo o que é geografia e o cara falar, eu estudo as letras, você vai olhar e falar, peraí, esse cara não é um geógrafo. Não é verdade? Então eu pergunto, vai lá, todo mundo que fala mal da Terra plana, pergunta, o que é ciência? Se você me falar que ciência é a deusa Atenas, eu já sei com o tipo de pessoa que eu estou conversando, ok? Então a primeira pergunta é muito simples, o que é ciência? Sabe responder, amigão? Põe aí o seu vídeo. Tem um monte de gente querendo assistir o vídeo do pessoal do Globo falando o que é ciência. Vai ser legal pra caramba. Podemos montar uns memes aí sobre o que é ciência. Vamos ao ponto número 2. Eu perguntei o seguinte. Ciência, ela tem que ser comprovada, ok? Olha, eu sou sismólogo, ok? Eu tenho condições de pegar um sismógrafo ou um sismômetro, abrir aqui na frente de vocês e falar, isso aqui é o sistema massa-mola, isso aqui serve para isso, aquilo, isso aqui serve para isso, aquilo, essa parte eletrônica, etc. Tal. Isso aqui são cabos, os conectores são de ouro por tal motivo, na verdade são folheados. E tem um registrador assim assado, e beleza. Tenho condições de falar tudo sobre o equipamento que eu uso, ok? Eu sei o que ele faz, como ele faz, beleza? Beleza. Aí eu pego o dado, eu sei converter o dado, sei explicar tudo o que aconteceu e sei mostrar a interpretação do começo ao fim. Sou eu que produzo o equipamento? Não, mas eu sei como ele funciona em cada trecho dele. Eu sei quais são todos os defeitos que pode dar no equipamento. Eu sou especialista nisso, beleza? Eu sou um sismólogo. Então, qualquer sismólogo sabe o que eu tenho que cobrar de um outro sismólogo para um negócio ser concreto. Pergunta, se você tem um cientista que tem um aparato que ninguém mais tem no mundo ou que ninguém mais consegue reproduzir, o que ele faz é um fato científico, se ele provar alguma coisa, ou é uma especulação científica bem sucedida? Por exemplo, o pessoal foi para a Lua, beleza. Quantos outros países foram para a Lua? Nenhum. Isso aí é uma especulação científica bem sucedida ou é um fato científico? O cara tem um colisor de hadrons gigantesco que mais ninguém tem. As pessoas podem trabalhar lá dentro, mas elas não têm acesso a todos os pedaços, a todos os componentes. Ela não tem como checar, porque é muito grande para uma pessoa só pôr na mente dela. Pergunta, isso é um fato científico que ele comprova ali? Ou uma especulação científica? Sacanagem essa pergunta, hein? Então, essa é a segunda pergunta. Vamos lá aos machinhos que não gostam de terra plana. Ok? É fato? Você pode considerar fato científico uma coisa que você não consegue reproduzir? Você não tem dinheiro suficiente. Não tem... Olha, não é viável para um país reproduzir. Eu quero montar um colisor de hadrons de 5.000 quilômetros. Beleza, não dá. O Brasil não consegue. Um país inteiro, o quinto maior país do mundo, não consegue reproduzir. Pergunta, é viável? É viável no sentido, você pode falar que isso é um fato científico? Ou você vai falar que tudo que for descoberto dentro daquele esquema é simplesmente uma especulação científica? Ok? Segunda pergunta.
A terceira pergunta é muito mais simples. E foi por essa pergunta que eles resolveram não responder o meu vídeo, tá? Que com certeza todos eles assistiram. A terceira pergunta é: por que o galo canta? Certo? Por que o galo consegue cantar antes de ver o primeiro raio de sol? Antes do primeiro raio de sol bater no ponto onde ele está, o galo canta. Beleza? Tem um artigo científico falando sobre isso, tá? E aí o pessoal tem a oportunidade, vamos ver se eles têm coragem. Vamos ver se eles têm coragem de ler esse artigo científico e falar que ele concorda com o artigo científico. O galo canta porque tem um relógio imaginário interno. É isso que diz no artigo científico. Ele vai estar de outra forma, mas eu quero ver eles terem coragem de ler o artigo científico e falar: eu concordo, ó, o galo canta não é por nenhuma questão geodinâmica do planeta. Não, não. O galo canta porque ele tem um relógio invisível dentro dele. Fala isso pra mim e fala que isso é ciência, cara. Vai lá, tenha coragem, vai lá, procura o artigo original que o Globo mostrou em 2013 ou 2012 e fala pra mim que você concorda que o galo canta porque tem um relógio invisível interno. Vai lá, eu tô louco pra ouvir isso. Só pra... Tá ok? Tá bom, é isso. Esse é meu desafio pro pessoal do Globo, ok? Obviamente vocês sabem que o galo não canta por causa disso, mas eu quero ver vocês terem coragem de falar então assim: eu não sei por que o galo canta. Vai lá, fala isso. Ah, eu te dou a resposta, ok? O galo canta porque a Terra é plana. E pra mim, falar que a Terra é plana é muito mais dolorido do que pra você, pro Douglas, né? Por quê? Porque eu sou geofísico, ok? Eu sou especializado na bola. Molhada giratória, ultrassônica. E a maioria dos terraplanistas não fazem experimentos de forma científica, ok? Todos os terraplanistas pensam que fazem experimentos de forma científica, mas não passa por questionamentos. Por exemplo, eu sou... não, vou falar assim, eu fui, tá? Porque faz muito tempo que eu não tenho tempo para fazer isso, mas eu fui revisor de pelo menos uma dúzia de revistas científicas, tá? Pelo menos 10, 12, por aí. Um número grande de revista internacional top. Então, ó, chega um artigo científico para mim, o que eu tenho que fazer com o artigo? Eu tenho que questionar tudo, cada linha. Então, é um processo que entre o cara mandar um artigo e ser aprovado para publicação demora um ano. Tá? Meus artigos, teve artigo que demorou um ano e meio. O cara, você sente o cara como se fosse um cara mau, o revisor. Então, tem um negócio assim de... né? E, por exemplo, você faz, por exemplo, teste de curvatura. Um teste de curvatura, do jeito que o pessoal faz, eu entendo o Douglas, não passa por uma banca. Por quê? Porque, por exemplo, você vai lá, você faz vamos supor, teste a laser, tá? Você pega uma região bem plana de água e deveria ter um encobrimento pela curvatura da Terra de, vamos supor, 10 metros. Aí você vai lá, joga um laser, devia bater na curvatura da Terra, mas não, o laser chega lá do outro lado. Você fala: ah, a Terra é plana. Aí vem o cara que vai fazer a revisão do seu trabalho e vai falar o seguinte: mas e se a gravidade bem no meio desse lago for maior e a gravidade fizer com que a água fique abaulada para baixo? Aí a curvatura é menos importante do que esse abaulamento. Então você vai ter que pensar: bom, o cara vai me criticar nisso, então eu tenho que levar um gravímetro e tem que medir a tal da gravidade. Se você não acredita no gravímetro, você leva um pêndulo e você consegue medir o valor lá de gravidade com o pêndulo. Beleza? Mal, mas consegue. Então, assim, por exemplo, seria legal fazer testes vinculados à universidade para você levar um equipamento preciso e tudo mais. Agora, eu me dei o trabalho de pesquisar como é que eu poderia fazer isso de forma simples. Como é que eu poderia explicar para uma pessoa de forma simples? Eu nem ia mais falar sobre o assunto, nem ia mostrar o que eu vou mostrar aqui. Então eu vou responder porque a Terra é plana e nem ia fazer isso. Eu ia finalizar o canal sem fazer isso se não fosse o vídeo do Douglas. Então, para quem está nervoso com o Douglas, por ele estar nervoso, eu estou fazendo esse vídeo longo e vou explicar porque a Terra é plana. Então, assim, os globalistas, eles falam assim: não, Afonso, você pega 10 milhões de dólares, sobe num foguete e você vê a Terra lá de cima. Eu digo, pera um pouquinho, não adianta eu ver a Terra lá de cima. Por quê? Porque se o Sol estiver próximo,
eu posso ter a impressão de que a Terra é esférica, porque a frente de onda da luz do Sol é esférica e a Terra é plana. E o que as pessoas pensam é, o Sol está longe, a frente de luz do Sol é plana e a Terra então é esférica. Então eu não acreditaria exatamente no que eu estou vendo. Ok? Por quê? Porque eu sou um revisor de revista. Então eu vou questionar tudo. Tudo, absolutamente tudo. Sabe aquelas pessoas bem chatas? Quem já mandou um artigo para uma revista científica sabe como é que um revisor de revista é chato. Tipo assim, a pessoa mais chata do planeta. Eu sou um cara desses. Então, assim, não daria para confiar. Então, várias pessoas, vários amigos, inclusive, falaram: Ó, Afonso, você tem capacidade de montar um experimento que você demonstre que a Terra seja plana ou não. E eu pensei, poxa, é verdade. Então, eu vou parar e vou pensar. Eu não montei a estatística dos dados, eu tenho que assim, juntar mais informação para ter um respaldo científico. Eu vou fazer isso? Provavelmente não, porque eu não tenho tempo, ok? Mas eu vou mostrar aqui o que eu tenho preliminar especulativo, ok? Então assim, eu tive que pensar o seguinte, eu tenho que usar um equipamento que eu tenho. Ok, eu tenho vários equipamentos. Mas aí se eu mostrar um experimento com o equipamento que eu tenho, eu não sou uma universidade, eu não sou uma instituição, as pessoas vão falar o seguinte, você forjou o dado. Então eu tenho que pensar num dado que esteja acessível na internet para todo mundo, que todo mundo possa fazer um download e todo mundo possa checar, ok? Ok. Então eu fui procurar os dados, tem dados de sismologia na internet, tem dados de meteorologia, tem vários dados geofísicos, gravimetria e tudo mais. E assim, eu parei para pensar o seguinte, olha, tem um segredo nas histórias bíblicas. Um segredo lá no início. Por que o Criador criou cada animal? Ele criou cada animal com uma característica diferente. E isso a ciência já sabe. Então, por exemplo, o cachorro ouve numa faixa de frequências diferente do ser humano, né, um pouquinho maior. Cada animal é um sensor diferente. Então, para vocês terem uma ideia de como funciona isso, as cobras, elas foram usadas de forma precisa para a única previsão de terremotos bem-sucedida, ok? O pessoal acertou o horário, o ano, o dia e o horário de que aconteceu um terremoto, com cobras. E por causa desse experimento, hoje na China tem um projeto de pesquisa enorme, onde eles têm 50 cativeiros de cobra espalhados pelo país, monitorados com câmera, para tentar fazer previsão de terremotos com cobras. Por quê? Porque a gente sabe que o sensor que a cobra tem, o sensor que Deus fez para a cobra, é melhor do que os nossos sensores. Então, espera um pouquinho, eu como ser humano, eu posso usar a cobra como sensor. E sobre os tsunamis? Olha, muitas vezes as boias que indicam tsunami dão problema, mas foi noticiado em jornais, por exemplo, que os elefantes, antes de chegar o tsunami lá de Sumatra, eles subiram para as partes mais altas e ninguém entendia. Então o elefante, com aquele peso todo, ele é um sensor de baixas frequências e ele conseguiu então detectar um tsunami que alguns equipamentos não conseguiram. Então, porque o Criador me deu um sensor de tsunamis, olha só que interessante. E aí vem a pergunta, tem algum animal que possa ser usado para me falar o formato da Terra? E assim, tem uma resposta para isso. Que assim, um animal que ninguém entende direito é o galo, ok? Porque o galo, ele canta antes do primeiro raio de sol chegar no lugar onde ele está. Então, como é que a pergunta que o pessoal tinha é, como é que o galo canta antes do primeiro raio do sol chegar? E ele não sabe que o sol está chegando. Como é que ele sabe que o sol está chegando? Ele canta lá às 4 da manhã, 4h30, depende, tá? Depende do lugar e depende de várias condições que eu vou falar. Como é que ele sabe o horário? Então assim, o galo às vezes ele erra, tá? O horário. Ele erra principalmente em dias de chuva. Ou quando tem muitas nuvens e outras coisas.
Mas o galo, quando você tem um dia limpo, com o céu limpo, ele acerta assim, dito e feito. Ele cantou, você já sabe, o sol está chegando. Então é o momento de você acordar, preparar o café, quando o cara mora na roça e tudo mais. Então o galo ele tem essa habilidade. Ok, mas como é que ele sabe? Então, vamos lá. A ciência, essa ciência bonita que a gente vê hoje em dia, diz o seguinte: o galo canta porque ele tem um relógio biológico dentro dele, um relógio invisível, que ninguém vê, mas ele tem lá um relógio biológico. E esse relógio é ajustado pelo canto de outros galos, então ele tem aquele relógio, daquele horário ele canta. Por que a ciência diz isso? Porque se você colocar um galo numa sala iluminada, ele vai cantar no mesmo horário de manhã, mesmo não estando vendo à noite. Ele não viu à noite o dia, ele está numa sala iluminada e o galo canta no mesmo horário. Perfeitamente, mesmo horário. Como é que pode o galo saber o horário? Aí a ciência diz assim, só pode, ele tem um relógio biológico dentro dele. Mas já teve pessoas que fizeram outros testes e assim, como é que você explica o galo ir para uma outra região com fuso horário diferente e cantar no horário da outra região e não da região antiga? Ele é que nem o Windows, ele ajusta o relógio interno dele. Com internet, claro. Não, né? Tem alguma coisa física, certo? O cientista vai procurar algo físico. É isso que a gente faz, a gente procura uma razão física. E ok. E assim, aqui está a razão física, tá? Deixa eu dobrar isso aqui. Não vou mostrar de onde é, porque eu não tenho interesse em mostrar, mas vocês podem procurar de várias regiões diferentes, ok? Então tá aqui. Eu estou usando o dado para fazer estatísticas e assim, vai me dar trabalho, eu não quero mostrar onde que é o dado. Eu também sou um pouco egoísta às vezes. Mas, olha só. Isso aqui é o horário universal, tá? Não é o horário local, tá? E aqui tá 3 da manhã, 6, 9, 12, etc, tal. Mas, na verdade, esse horário aqui é o horário universal, ok? E isto aqui é a pressão atmosférica em millibars, ok? Aqui, millibars. Então o que acontece? Quando o dia vai passando, a pressão atmosférica diminui, tá? Vai diminuindo, isso é normal, você pode encontrar isso em várias estações meteorológicas, a pressão atmosférica vai diminuindo. E quando o sol vai chegar, em geral aqui é 4h30 da manhã, 4 da manhã, tem um erro aqui por causa do horário UT, ou 5, agora... Então o que acontece? Quando o sol vai chegando, mas ele ainda não chegou, a pressão atmosférica começa a subir, 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 subir. E quando o Sol está passando pelo ponto indo embora, a pressão atmosférica começa a descer, 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 descer. Então, da onde... Por que eu fui procurar esse dado? Porque eu pensei o seguinte: imagine que você tem uma terra plana e você tem um domo em cima. Como o pessoal diz, tem um domo. E o ar está confinado dentro desse domo. E você agora tem a Lua e o Sol girando aqui dentro, certo? Do domo. Se o ar está confinado e tem um astro aqui dentro, o Sol, bem alto, 5.000 quilômetros de altura, tá? O domo é gigantesco, tá? Se você vê o astro está girando aqui dentro, o que você vai perceber fisicamente? Você vai perceber o aumento da pressão atmosférica quando o astro estiver chegando na sua região, e você vai ver ela diminuindo quando ele estiver saindo da sua região. Não sairia isso? Então eu fui procurar o dado de pressão atmosférica. E, coincidentemente, isso bate com o canto do galo. Por quê? O galo ele tem as penas, cada pena presa num poro. E aquelas penas funcionam como um sensor de pressão atmosférica.
Então o que acontece? A pressão atmosférica vai descendo no final do dia, vai descendo, vai descendo. E quando... Aqui tem um caso, tem uma tendência de descida, né? Mas vamos olhar essa movimentação menor. Então, ela está descendo, 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 descendo. E no dia seguinte, o que vai acontecer? Quando o Sol estiver chegando, a pressão atmosférica vai aumentar, o galo vai ser apertado, ele vai sentir nas penas todas dele, que ele é um sensor de pressão, vai sentir aquele abraço da pressão do ar. O ar vai fazer uma pressão maior, ele vai sentir um abraço, como se o ar estivesse abraçando ele. E nisso ele vai cantar, naquele horário. Puxa, perfeito. Aí alguém vai falar o seguinte, mas espera um pouquinho, lembre-se, eu sou revisor, então eu vou me questionar nesses pontos todos. Espera um pouquinho, Afonso, se isso acontece, talvez isso possa ser explicado no modelo da bola, molhada giratória. Por quê? Porque você também tem uma frente de onda de calor, certo? Que pode gerar essa pressão no ar que ainda não foi aquecido. Pode ser. Mas eu separei vários gráficos, eu estou mostrando esse aqui especialmente, por quê? Porque esse aqui foi mais assombroso. E este aumento aqui, que a gente está vendo aqui, que não tem muita precisão, porque é um dado de aeroporto, então é medido a cada 30 minutos, alguma coisa do tipo. Eu gostaria de ter ele mais suavizado, mas tudo bem, não importa, dá para vocês entenderem. Esse pequeno aumento, esse cucuruto aqui, sabe o que é? Isso aqui é a Lua. Quando a Lua chega, ela aumenta a pressão atmosférica também. Agora me explica, como é que uma Lua a 300 mil quilômetros de distância vai gerar esse aumento de pressão atmosférica? Não dá, percebe? Então assim, por que para mim esse dado é importante? Eu podia pegar vários gráficos, porque este aqui eu tomei o cuidado de ir até o lugar onde tem a estação e ficar olhando se tinha nuvem no dia ou não. Ah, tem nuvem, eu não posso usar esse dado. Porque a nuvem, a chuva, muda a pressão atmosférica. Então, para quem quiser fazer o experimento, você pode pegar o dado na internet de uma estação de um aeroporto, etc. Só que você tem que ir até o aeroporto, sentar lá e ficar olhando. Bom, hoje é um dia que não realmente não aconteceu nada, etc. Tal, não tem nuvens, né? Nada de grandes nuvens, não teve chuva, etc. Tá tudo bem. Aí você vai lá ver, ok, bateu, fiz meu experimento, fui lá ver, conferir, etc. Observacional. Agora eu tenho que conseguir o dado daquele dia no aeroporto. E muitos aeroportos você consegue simplesmente com uma ligação telefônica, você consegue na internet, etc. Você consegue isso. Então você precisa se dar o trabalho de ir até o aeroporto e olhar. Por quê? Porque algumas pessoas vão falar o seguinte, mas eu peguei o mesmo dado, Afonso, está diferente. Sabe por que está diferente? Porque se chover, muda a pressão atmosférica. Se passar uma nuvem enorme, muda a pressão atmosférica. E assim vai. Você tem que ter um dado limpo, ok? Você tem que ter o cuidado. A geração de hoje em dia não se toca disso, mas o dado, ele não te mostra tudo. Você tem que estar no local onde o dado foi coletado, ok? Por exemplo, o sismólogo sabe que perto da estação sismográfica que instalou tem uma linha de trem. O trem passa a tal horário. Aquilo ali não é um sismo, percebe? E você precisa conhecer o local. Não adianta fazer tudo pela internet, que nem o pessoal faz. Então, assim... E assim, para mim, Afonso, isso aqui foi a resposta definitiva do formato da Terra. Uma coisa tão simples assim, ok? Para mim, Afonso. Para outras pessoas, alguém vai olhar e falar assim, Afonso, isso aqui não é suficiente, tem que ter estatística. É verdade. Se você quiser uma coisa bem definida, tem que ter estatística. Mas a verdade é que isso não importa. A verdade é o seguinte aqui. Vamos supor que você fizesse um experimento louco, hein? Você está na costa do Brasil, o pessoal pergunta sempre assim, você não consegue ver a África? Tem vários vídeos explicando em outros canais por que não. Mas, vamos supor que você pegasse um laser gigantesco e você mirasse num ângulo X na direção do Japão. Nem da África, no Japão. E aparece lá um laser, uma bola de laser desse tamanho na cara de um japonês lá no Japão. Ok? Beleza? Então você vai lá, mira o laser e pum! Aí pegou aquele japonês. Pega o telefone, liga o laser de novo aí no Brasil. O cara aperta, pum! De novo na cara do japonês aqui no Japão. Puxa,
Se você mostrasse um experimento deste tipo, um laser andando, tá em linha reta, acertou a cara de um japonês lá no Japão, alguém vai te falar, não, é que a Terra é uma bola, e aí o laser bateu num satélite sem querer, que bateu no outro satélite que desceu e bateu na cara do japonês, entendeu? É óbvio. Sempre, presta atenção, sempre vai ter uma resposta. Você sempre vai ter dúvida. Você nunca vai ter certeza se ela é plana ou não. A questão aqui, e é a mais importante, é: isso te importa? Não. Esse é o mundo. Então é isso, assim, basicamente isso que eu tenho a falar, ok? Pra mim isso é o suficiente.